Olá, amigo, tudo bem? Meu nome é o professor Wander e vamos a mais uma aula do nosso curso básico de eletrônica. Olá, amigo, tudo bem? Bem-vindo à nossa 19ª aula do curso de eletrônica básica, ou curso básico de eletrônica, como quiser. Nesta aula aqui nós vamos falar um pouquinho sobre fontes de tensão e vamos aqui apresentar o esquema de uma fonte regulável de tensão. Fontes de tensão são elementos básicos para quem quer trabalhar ou como robista ou ter um pequeno laboratório de eletrônica, tá? Porque é quem fornece energia para os circuitos. Existem vários tipos de fontes de tensão. A gente pode destacar duas: a fonte linear, né, que é aquela que recebe a energia, dissipa uma parte e entrega a corrente contínua na ponta, ou a fonte chaveada, tipicamente usada em computadores. Essas fontes chaveadas são muito mais eficientes, têm menos peso, tá? Porém, normalmente apresentam tensões fixas na saída. Ok? Então, vamos aqui estudar a nossa fonte linear, vamos ter uma ideia de como ela funciona. Tá? Então, a energia flui do AC, da rede de alimentação, até uma saída de corrente contínua. Tá? Normalmente, nós temos o quê? Conexão e proteção junto à rede de corrente alternada, um transformador, retificação e filtro e um processo de regulagem e a entrega da corrente contínua na outra ponta. Vamos então falar um pouquinho sobre a parte da entrada da energia de corrente alternada. Existem aqui alguns padrões que são adotados no mundo. No Brasil, tipicamente usa-se aqui de 110 a 127 volts em 60 Hz e 220 volts em 60 Hz. Então, o nosso típico 127, 220 ou, em alguns lugares, 110, 220. Nós temos uma norma brasileira, né, NBR 14136, que foi baseada na IEC 60906-1, que é o tipo de plug que deve ser adotado. Tá? Então, o plug padrão de 3 pinos, né, coisa que só existe no Brasil dessa maneira, né, 3 pinos não alinhados, tá? Onde eu tenho uma fase, um terra e um neutro. Ou, se for para 220, duas fases e o terra. Existe a opção de operar só com 2 pinos, apenas com a fase e com um neutro. Ok? Então, esse é o padrão de conexão para corrente alternada, que é onde começa a nossa fonte de corrente contínua. Né? Depois nós temos proteção. Tá? Proteção típica, né? Nada muito complicado, feita com fusível. Qual que é a corrente do fusível? Tipicamente, a corrente do fusível se localiza de 2 a 5 vezes a corrente nominal. Por quê? Na partida, né, no surto inicial, você tem uma corrente maior. Se você colocar uma corrente do fusível exatamente igual à nominal, provavelmente em alguma partida, em algum surto da sua fonte, né, alguma ligação inicial, esse fusível vai queimar. Então, se coloca um valor um pouco mais elevado, lembrando, o fusível é feito para proteger a rede contra problemas do circuito, contra problemas no caso da nossa fonte. Né? Então, olha lá, como eu consigo a minha corrente nominal? Eu pego a minha potência máxima e divido pela tensão de trabalho. No caso aqui, peguei 30 watts, dividi por 110 volts, deu aproximadamente 0,3 amperes. Para fazer qualquer coisa entre 2 e 5, fiz mais ou menos 3 vezes, né? Um fusível de 1 ampere, valor padrão. Então, nós estamos aí pensando numa fonte de 30 watts de consumo total. O transformador. Bom, o transformador eu tenho várias opções. Né? Tenho aqui 0, 127 e 220, um padrão que é adotado, né? Com saída de 12 volts, 12 vezes 2, né? Isso aqui é bom para fazer fontes independentes. Né? 12 mais 12, né? Um rolamento aqui com center tape, né? Que é o que nós vamos adotar, e existem alguns transformadores onde você tem dois enrolamentos para 110 volts separados. Né? Então isso aqui exige uma conexão um pouco diferente da chave de seletora de tensão de entrada. Né? No nosso caso, vamos adotar um transformador bom, tá? Para 2 amperes. E vamos utilizar este aqui, ó, 0,127, 220, 12 mais 12. Okay? Então, está aqui a base do nosso circuito e já entramos aqui com a retificação. Retificação, 2 amperes e 50 volts no mínimo. Tá? Então, escolhemos lá um N5401.
é um diodo para 3 amperes, 100 volts. Aqui, né? Foto deles aí. Então, a nossa entrada ficaria assim. Aqui eu já tenho positivo e negativo numa tensão pulsada, né, de meia senoide. Aqui adotei uma tomada de 3 pinos, mas poderia ser de 2 também. Eliminaria o terra. Aqui, normalmente o terra vai na carcaça da nossa fonte se a carcaça for metálica. Bom, aí vem a fase de filtro. Né? Bom, filtro é o capacitor que vai transformar essa corrente alternada pulsante, né, em uma corrente contínua, com baixo nível aqui de variação de tensão. Esta variação de tensão, após a retificação, é conhecida como ripple. Aqui, ó. Tá? E existe uma fórmula para se calcular o capacitor. Então, C é a corrente que se deseja, dividido pela frequência vezes a tensão de variação, a tensão de ripple desejada. Onde I é a corrente em amperes, no nosso caso 2 amperes, F é a frequência de ripple em Hz, no nosso caso aqui, como eu estou trabalhando com 60 Hz, mas eu estou retificando, eu aumento para 120 Hz, né? Eu dobro a frequência. E eu adotei uma tensão de ripple de 2 volts, que vai estar muito bom para conseguir se fazer a regulação. Então, fazendo a conta, eu consigo 8,3 vezes 10 a menos 3 Farad, que dá mais ou menos 8.300 microfarads. É um capacitor para uma fonte bastante grande. Tá? Porém, de acordo com os valores adotados, ele deve atender aí às nossas necessidades. Tá? Qual que é a tensão do capacitor? Tá? Bom, a tensão do capacitor tem que prever surtos de entrada, valores maiores, pequenas alterações na rede, né? A rede pode variar mais ou menos 7%. Então adota-se tipicamente, com um fator bom de segurança, né? Inclusive para aumentar a vida útil do capacitor, 1,5 vezes a tensão de pico. E qual é a tensão de pico? Meu transformador é de 12 volts, se eu dividir por 0,707 eu consigo a tensão de pico, 16,973. Vamos arredondar aqui para 17 volts. Vezes 1,5, 25,5. 25 volts valor comercial. Então, meu capacitor, para acertar valores comerciais, né, 2 capacitores de 4.700 microfarads, 25 volts. Tá? Essa vai ser a minha parte de filtro. Então está aqui como ficaria a fonte inicial, né? Tá? Aqui os dois capacitores, C1 e C2, né? 4.700 microfarads de 25 volts, os dois diodos, né? Transformador fusível, chave liga e desliga, chave 127.220 ou 110.220 como queira. Tá? Lembre-se, sempre que você transportar a sua fonte ou for deixar ela momentaneamente desligada, é bom deixar em 220, porque se eventualmente você plugá-la numa tomada inadequada, você vai poupar o fusível e o transformador. No máximo que vai acontecer é ela funcionar com uma tensão mais baixa se você plugar ela aqui em 110 ou 127 volts, com ela chaveada para 220. Ok? Bom, vamos passar para a regulagem. A regulagem de tensão, a melhor coisa é usar um Zener. De maneira mais simples, um resistor ligado direto ao diodo Zener. Porém, queremos ter um pouco mais de precisão, regulagem mais adequada. Como é que eu faço? Eu mantenho uma fonte de corrente constante aplicando uma corrente constante em cima do meu diodo Zener. Como é que funciona esse circuito de fonte de corrente constante? Eu tenho aqui a queda de tensão no transistor, né, no emissor, para ele conduzir, aproximadamente 0,7 volts. Compenso aqui com um diodo, 0,7 volts. Muito bem. Entre o positivo e esse ponto, lembrando esse é um transistor PNP, né, entre o positivo e esse ponto eu coloco mais um diodo. Então o que eu faço? Eu registro que a minha queda de tensão em cima do meu resistor aqui vai estar em torno de 0,7 volts. Tá? Bom, resistor de valor fixo, queda de tensão fixa, corrente constante. Então olha lá, a corrente é a tensão dividida pela resistência. Eu estou adotando uma queda de tensão de 0,76 volts, porque normalmente o transistor, quando conduz, ele tem uma tensão um pouquinho menor do que 0,7, 0,64, 0,65, né? Então, estou colocando aqui uma tensão um pouquinho maior para operar em cima desse diodo e desse resistor. E a minha corrente de Zener, eu estou escolhendo uma corrente de 15 mA. Né? Estou adotando.
Poderia adotar um pouco mais ou um pouco menos. 15 mA me pareceu um valor bom. Não vou precisar de um Zener muito grande, de potência muito elevada, tá? E nem vou estar muito próximo do Z mínimo. Né? Então vou trabalhar numa condição confortável aqui para os componentes, inclusive de O2N. Então, olha lá, como é que eu calculo RX? RX é a minha tensão de queda sobre o resistor, que eu adotei 0,76 volts, dividido pela minha corrente de Zener, 15 mA. Cheguei a um valor aproximado de 50 ohms, 47 ohms é o valor comercial, 47 ohms no quarto de watt é mais do que suficiente para operar aqui. Muito bem, preciso calcular o meu Zener. Olha lá, potência de Zener, tensão Zener vezes a corrente de Zener. Muito bem, tensão de Zener 12 volts, corrente Zener 15 mA, né, como foi adotado, fazendo a conta 180 mW. Vamos lá para a tabela, né? Diodo Zener 1,5242B, 12 volts, meio watt. Note, né? 180 miliwatts ou 0,18 watts para meio, o Zener vai trabalhar com uma boa folga. Né? Não vamos ter problema aí com a capacidade de corrente do diodo Zener. Agora, D1 e D2. D1 e D2 podem ser diodos de sinal, com N41, 48, sem maiores problemas. Que corrente eu vou fazer circular por D1 e D2 para que os dois operem corretamente? Não posso colocar uma corrente muito grande, eu não quero aquecimento, não quero ter problemas térmicos. Também não posso colocar uma corrente muito pequena, porque senão eu corro o risco de ter problemas na linearidade da condução dos diodos. 7 mA, tá? Excelente de corrente. Q1, transistor aqui, Q1. Vou adotar o BC558B. O ganho dele vai de 200 a 450 e a corrente máxima de coletor 100 mA. Bom, ele vai trabalhar com 15 mA, né? Vou adotar os cálculos lá, o HF mínimo, né? O ganho mínimo, 200, então estou aqui numa condição tranquila. Qual que é a corrente de base aqui do transistor? É a corrente de coletor dividido pelo HFE. Então, olha lá, 0,015, 15 mA dividido por 200, 75 microamperes é o que eu vou precisar de corrente aqui. Como é que eu calculo R1? R1 eu faço o quê? Eu pego a tensão que vai estar na base, VB, divido pela corrente adotada, né, corrente adotada dos diodos aqui, mais a corrente que é necessária na base. Então, qual é a tensão da base entre este ponto e o terra? Adotei aqui 17 volts, né, a gente viu lá, vai estar em torno disso, menos 1,4, que é a queda dos dois diodos. Tá? Dividir por quanto? 7 mA mais os 75 microamperes, já somei tudo aqui. Então, dividi 17 menos 1,4 por 0,007075. Tá? Consigo 2005 ohms. Resistor de 2K2, 2200 ohms, tá? Perfeito para essa situação. Tá? Quiser garantir mais, abaixa um pouquinho, pega um resistor de 1K8. Tá? Mas 2200 ohms vai estar perfeito. Aqui eu tenho o resto da minha fonte, o resto do meu circuito. Então eu tenho a minha tensão de referência, que eu já preparei lá atrás, e aqui vamos analisar um pouquinho como funciona. Poderia simplesmente colocar o potenciômetro P1 e entrar no controlador linear, mas eu quero ter um pouco mais de precisão. Então o que eu faço? Divido essa tensão de referência entre R2 e P1, no caso aqui eu vou dividir em valores iguais, né? Então R2 e P1 vão ter o mesmo valor. Vou colocar um circuito integrado, tá? Vou colocar no amplificador operacional, tá? E vou coletar uma informação de saída. Então o que acontece? De acordo com o que eu colocar aqui na entrada não inversora da minha referência, o meu CI aqui, né, vai tentar ajustar esse controlador linear para que a tensão de saída sensoriada, né, fique igual à tensão de referência, ou seja, para que a tensão inversora aqui nesse divisor de tensão seja a mesma daqui. Aqui vou adotar R2 1K, P1 1K, aqui vou adotar dois resistores de 1K também. Tá? Por que não usa direto a tensão? Porque eu vou chegar muito próximo da tensão máxima. E aí, chegando próximo da tensão máxima, eu posso ter uma falha de linearidade. Por quê? Porque eu vou estar com o amplificador operacional próximo da sua tensão máxima de alimentação. Tá? Muito bom. Então, olha aqui, ó. Montando todo o circuito. Coloquei aqui
a fonte de corrente constante, o diodo Zener é um capacitor para garantir eliminação de algum ruído que possa aparecer. Divisor resistivo na entrada não inversora, divisor resistivo na entrada inversora baseado na saída. E mais um detalhe, né? Uma coisa importante aqui. Lembra aquilo que eu falei, que eu estou dividindo a tensão para não operar com o amplificador operacional próximo da tensão de alimentação? Porém, se eu quero que a minha fonte chegue até zero, olha aqui, ó, a alimentação negativa do meu amplificador operacional está em zero. Então eu teria problemas em chegar com tensões baixas, abaixo de 1,5 volt, 2 volts. O que eu faço? Monto uma fonte negativa para o amplificador operacional. Não precisa ser uma fonte extremamente regulada, não precisa ser uma fonte de corrente elevada. Então eu faço o quê? Pego um dos ramos aqui do meu transformador, faço uma retificação de meia onda, filtro, vou ter os 17 volts aqui com um ripple bastante baixo, porque a corrente é baixa, faço um divisor de tensão, coloco aqui mais um capacitor de filtro e aplico a alimentação negativa de menos 5 volts no meu amplificador operacional. Alguém pode perguntar, professor, mas por que não pega logo os menos 17? Note, menos 17 mais 17. Tá? O limite do amplificador operacional é menos 18 mais 18. Então, se eu tiver alguma variação na entrada, uma tensão um pouco mais elevada na minha entrada por algum motivo, em que eu passe de mais 18 menos 18, eu destruo meu amplificador operacional. E é aquela situação típica. Liguei, pô, queimou o operacional. Por quê? Tá? Porque eu estava trabalhando muito próximo do limite de tensão dele, em torno de 18 volts. O que eu faço? Reduzo a minha fonte de menor importância, né? A fonte negativa, a uma tensão em torno de 5 volts. Né? Esse divisor resistivo aqui, né? Vai dar em torno de 5 volts aqui. Então, tá tranquilo. Capacitâncias aqui, devido à corrente que vai ser drenada, é mais do que suficiente. É mais do que suficiente porque esse ponto aqui tem uma tensão bem definida. Agora, meu controlador linear. Meu controlador linear feito com 2 transistores. Tá? Vou adotar o quê? A minha corrente máxima de saída é 2 amperes, então eu preciso de um transistor robusto aqui, Q3 precisa ser um elemento robusto. Tá? A minha corrente aqui, na minha tensão de controle, né, no meu V-controle, é a corrente máxima dividida pelo HFE. Vou adotar 2 transistores aqui. O Q2, o BC33725, HFE de 160 a 400, corrente de coletor 800 mA, quase 1 ampere. Então, eu tenho um bom transistor aqui para fazer a função de pré-amplificador de driver. E o meu transistor de saída, 2N3055, né, o ganho dele já é menor, de 20 a 70, corrente de coletor de 15 amperes, potência máxima 115 watts. Então, tem transistor de sobra aqui, mas vai ter que montar ele no dissipador de calor. A minha corrente máxima é 2 amperes, e a minha corrente da tensão de controle aqui é corrente máxima dividida pela multiplicação dos 2 HFEs. Então, 2 amperes dividido por 160 vezes 20, vou conseguir aqui 625 microamperes na pior condição, admitindo o pior transistor aqui com ganho 60 e o pior transistor aqui com ganho 20. Se o ganho aqui for 400 e aqui 70, então a corrente vai lá para alguns microamperes. Note, a saída do meu amplificador operacional que está ligado aqui normalmente vai até 15 miliamperes, 16 miliamperes são correntes padrão de saída. Então, eu estou com quase 20 vezes a corrente de saída. O meu amplificador operacional vai trabalhar tranquilo. Então, o que eu faço? Vou colocar um limitador de corrente. Caso eu ponha um curto aqui na saída, ou tenha uma carga que eventualmente drene mais do que 2 amperes, eu vou fazer uma maneira que essa minha corrente de saída não passe aí de 2 amperes. Tá? Então, corrente máxima é V sobre R. Que V e que R? Queda de tensão aqui no resistor R3 e o valor de R3. Por quê? Quando eu passar aqui a tensão de condução desse transistor, esse transistor começa a drenar a corrente aqui da base. Tá? Então ele começa a fazer o que? Ele começa a impedir que o meu regulador linear aqui aplique toda a tensão e toda a corrente.
né? Ele vai diminuindo a corrente e a tensão vai caindo na saída. Tá? Estou adotando aqui 0,7 volts para tensão de condução aqui de Q4. Né? 2 amperes é a corrente aqui, então 0,7 volts é a minha queda de tensão máxima em cima de R3. R3 fica quanto? Olha lá, 0,7 dividido por 2, 0,35. Valor comercial, 0,33 ohms, o que vai dar mais ou menos 2,1 amperes. Tá ótimo. Potência desse resistor, R I ao quadrado. O valor do resistor vezes a corrente ao quadrado. 0,33 vezes 2 ao quadrado. 0,33 vezes 4. 1,32 watts. Vou adotar um resistor de 5 watts de fio. Tá? Fácil de encontrar, barato, seguro e bem dimensionado. Lembrar que esse resistor aqui, o ideal é que não fique encostado em outros componentes, porque ele vai aquecer. Vai gerar uma certa quantidade de energia e vai aumentar a sua temperatura. Senhores, e tenho aqui a fonte montada por completo. Tá? Tenho aqui o esquema com os componentes e tenho aqui o esquema com a declaração dos componentes, inclusive, né, isso aqui não é uma coroa, é o dissipador, apresentação do dissipador do transistor de potência. Ok? Então essa aqui é uma fonte, tá? Razoavelmente confiável. No Microlab eu vou mostrar um ensaio dela. Né? Funciona bem. Tá? Vai de 0 volts até 12 volts numa boa. Normalmente não precisa de regulagem, talvez uma coisinha ou outra tenha que ser ajustada, mas é muito pouco. Tá? No caso do Microlab eu tive que, como o potenciômetro de 1K aqui tinha mais que 1K, eu coloquei um resistor em paralelo aqui para ajustar a tensão, mas foi só isso. O resto funcionou na primeira, montou e funcionou sem mais dor de cabeça. Ah, professor, mas eu acho que essa fonte aqui é muito complicada, eu queria uma fonte mais simples. Não tem problema, tá aqui, ó. Uma fonte para 1 ampere, né? Mesmo perfil aqui, porém, adote o transformador 12 mais 12 por 1 ampere. Pode ser um N4004 de outro retificador, né? Como a sua capacidade de corrente caiu, apenas um capacitor de fio. Esse capacitor aqui é para eliminar ruídos, para poder operar com o 7812. É um regulador de tensão de 12 volts. É um componente de 3 terminais que já faz. Você entra com uma tensão aqui, normalmente 4 volts acima, quer dizer, de 16 volts até 35 volts, é a tensão de entrada aqui, e ele te entrega 12 volts, tá, com corrente máxima de 1 ampere. Mais um capacitor aqui para filtro, né? Então, tá aqui, com valores e com os nomes dos componentes. Importante, o LM no caso aqui, né, 7812, mas pode ser micro A, existem vários códigos aqui. 7812 nos dá 12 volts de saída, 1 ampere de corrente máxima, com as seguintes vantagens: ele tem proteção contra a temperatura, se ele aquecer demais ele desliga a saída, e contra a sobrecorrente, um curto na saída ele também desliga. Então esse LM7812 é um CI bastante interessante. Ok? Senhores, vamos para o Microlab, lá tem um ensaio de fonte, a gente vai ver umas coisas interessantes, ok? Senhores, bem-vindos a mais um Microlab. Neste Microlab nós vamos ensaiar uma fonte. Vamos ensaiar esta fonte aqui. Vamos pegar essas informações e vamos trabalhar no circuito. Eis aqui o nosso circuito. Temos aqui o transformador, 15 mais 15, 1,5 ampere, transformador de teste. O transformador com center tape, o centro é ligado nesse borne preto, uma das fases num borne vermelho, outra fase no outro borne vermelho. Temos aqui os dois diodos, um N5401, retificação, vindo aqui para o ponto amarelo, onde eu tenho positivo. Tenho um capacitor de 4.700 microfarads. Tenho aqui um N4007, um diodo retificador, para fazer a parte negativa. Capacitor de 220 microfarads, de 25 volts, um resistor. E isso nos gera aqui a nossa tensão negativa, que vem aqui, né, a tensão negativa para alimentar o amplificador operacional. Positivo é ligado no positivo da fonte normal. Então, está aqui positivo chegando no pino 7, amplificador operacional. Muito bem, temos aqui os dois diodos, o resistor de 47 ohms e o BC
BC337, que faz a fonte de corrente constante, o capacitor de filtro, e aqui o diodo Zener. Temos aqui divisor de tensão, resistor de 1K, potenciômetro de 1K, resistor de 1K, potenciômetro de 1K, um resistor de 4 cassete para ajustar a linearidade do potenciômetro. Um dos lados do potenciômetro é ligado à terra, o outro vai como referência aqui no pino 3 do amplificador operacional. O pino 2 do amplificador operacional, o fio amarelo, vai lá no divisor resistivo, que funciona na parte de sensoriamento de saída. O pino 6 do amplificador operacional, pino 6 aqui, fio branco, vai ligado na base desse BC337, que está excitando o TIP 31, que está no lugar do 255 aqui para teste. O coletor está ligado no positivo, a base é ligada no coletor do BC337 e o emissor, através desse resistor de 0,33 ohms, vem aqui para a saída. Tem os dois capacitores de filtro, o resistor e os dois capacitores de filtro, um de 100 nanofarads e um de 100 microfarads. Aqui temos uma série de conexões, o transistor que faz a limitação de corrente, outro BC337, que vai ligado na base do primeiro transistor, BC337. Pegando aqui o sinal de saída, temos um divisor resistivo formado por dois resistores de 1K, um deles está aqui, o outro está aqui, indo à terra, e este, ligação à terra, e este é o nosso sinal de referência de saída, que vem aqui para o pino 2 do LM741, entrada inversor. O ponto de saída está aqui nesse borne azul. Existe uma carga ali, um resistor ligado como carga. O terra também está presente ali no outro borne preto. Agora, senhores, faremos algumas medidas em alguns pontos estratégicos para notarmos quais as tensões. Lembrando, essa fonte agora foi energizada e está em operação. Vamos fazer algumas medidas, as medidas vão aparecer digitalmente. Primeira medida, medida de tensão positiva, 20, quase 21 volts. Tensão negativa, menos 21 volts. Tensão negativa no CI varia de menos 3 a quase menos 6 volts. Tensão de saída, olha lá, indo de 0 a 12 volts. Estou excursionando o potenciômetro, ela vai de 0 a 12 volts. Temos também a tensão no pino 3, pino de referência. Como trabalha com divisor resistivo, ela vai de 0 a 6 volts, metade da tensão de saída. Temos agora a tensão no pino 2, mesma coisa. Tensão no pino 6, que é a tensão que excita os transistores do módulo de potência. Vocês vão notar que no máximo a tensão no pino 6 ela vai acima dos 12 volts, exatamente para compensar as quedas de emissor dos dois transistores. E aqui temos o esquema apresentando as principais tensões e seus pontos de localização. Senhores, este foi mais um Microlab. Agradeço. Até a próxima aula, ok?